Muito bem, já estamos ao vivo. Já estamos ao vivo aqui. Já vamos fazer o convite aos meus queridos amigos, o Fabrício e o Matheus. Deixa eu já colocar eles aqui. Vamos convidar eles já. Vamos ver aqui. Matheus. Cadê você? Tá aqui, Matheus. Já vamos convidar. Tá o Fabrício. Olha lá. Vamos ver aqui. Fabrício Batista está aqui. Vamos convidar ele para entrar. Olha aí, ó. Não é que o Matheus já apareceu? Aí, ó. E aí, boa noite. Deixa eu ajeitar agora a minha câmera aqui, ó, Matheus. Tá que certo. Agora, como divide a tela, aí tem que dar uma ajeitadinha, né? Olha que coisa linda que fica. Deus o livre. Você tá bem, meu jovem? Tudo certo? Tá me ouvindo Tudo bem certo, aí? não? Tranquilo? Tá tudo beleza. Você me ouve bem? Escuta bem? A imagem tá boa? Tô ouvindo bem. Certo. Tá ouvindo bem? Vamos aguardar agora o Fabrício entrar também, que eu já convidei ele. Agora a gente espera ele entrar, né? Olha aí, ó. Vamos ver se ele já tá entrando, não? Já vão dando boa noite, povo bom aqui, já tem gente entrando. Isso é bom. Olha, não é que a minha esposa e meu filho já entraram, cara? Isso é uma coisa fantástica. Sozinho a gente não vai ficar, Matheus. E esses nomes do Instagram, cara, é muito complicado, né? De você saber quem, na verdade, está acessando a página da gente, né? Vamos ver, será que o Fabrício deu algum problema, não? Vamos ver aqui, Fabrício, cadê você, Fabrício? Vamos convidar ele. Aí, convidar. Vamos ver se ele vai aparecer agora. Aí, o Fabrício apareceu, o Matheus saiu. Vamos convidar o Matheus de novo. O Matheus, acho que caiu a conexão dele, né? Ao vivo é isso aí. Não tem jeito, né? Boa noite, meu jovem. Boa noite, Rogério. Tudo bem? Tá me ouvindo? Você tá bom? Eu tô ouvindo perfeitamente bem. Você também não? Te ouvindo em alto e bom tom, como sempre. Muito bom. Ô Fabrício, o que aconteceu, Fabrício? Parece que você tá mais bonito, Fabrício. São seus olhos, meu amigo. São seus olhos. Parece que você tá mais bonitão, cara. O que você fez aí? Você pediu pra mulher passar uma massa corrida, alguma coisa, não? Então, são seus olhos, meu amigo. Passou uma massa plástica, cara. Você caprichou aí, ó. Tá certo. Olha, o Matheus enviou a solicitação. Vamos ver aqui, porque ele caiu. Vamos entrar ao vivo com o Matheus aqui, ó. O Matheus, meus cachorros começaram a participar aqui também, ó. Tá vendo? É assim, quando ele entra ao vivo, a minha esperança é que a mulher saia lá do quarto e venha aqui pedir, assim, encarecidamente, pro cachorro não, né? Vamos ver se o Matheus tá entrando aqui ou não. Olha os cachorros. Cadê você, Matheus? Aí, tá vindo. E aí? O que aconteceu? Tu passou pela ponte de Laguna que caiu a ligação, não? Vai ter um botão errado aqui. Faz parte. Olha, vamos dando boa noite aqui, porque já tem bastante gente, já tem 14, cara. A minha esposa, meu filho, provavelmente a sua mãe, como é que é o nome dela mesmo? Não, aqui, ó, Elisandra. Elisandra também entrou aqui agora, tô vendo aqui, ó, que é perita também aqui de Londrina. Quem mais? Minha irmã lá de Araranguá, ó, pertinho da sua cidade, olha aí, ó, também entrou. Rapaz, o pessoal tá caprichando aqui, ó. Adilson Rufo, trabalha comigo aqui numa empresa aqui em Londrina. E aí tem mais Paulo Rogério Bonuglio. Olha, esse menino é bom também. Engenheiro de segurança, trabalhou um bom tempo em indústria de defensivo agrícola e está aqui acompanhando a gente também. Seja bem-vindo, Paulo Rogério Bonuglio. Olha aí, coisa boa. E vocês já encontraram algum conhecido de vocês aqui, não?
Já. Tem os conhecidos. Tem uma ex-aluna minha ali, a Alessandra, viu o Marco Aurélio também por aí. Marco Aurélio RP, olha aí, ó. Quem mais, Matheus? Tem alguém da família para chamar aí, não? Para dar uma boa noite? Pessoal, colega de profissão aí, a Fábio, Rodrigo, a Maria, que fez a pós comigo também, todo mundo presente aí também. Um abraço, pessoal. Olha, legal. Diego, Olha lá, o Marco Aurélio já falou, é nóis. Diego também, meu ex-aluno. Você tá vendo? Sozinho nós não vamos ficar. Né? Isso aí. Sozinho. E é claro que eu vou tomar aquela água básica, né? Olha, assim, ó. Essa aqui, qual é a água que você bebeu antes, Matheus? Água cornica? Opa. Hoje é dia. Camomila, foi com camomila. Camomila? Chazinho. Ui, quase que eu derrubei tudo aqui, ó, tá vendo? Ao vivo. Essa é uma beleza. Povo Santo, vamos começar a nossa live, já esperando o pessoal que já entrou, quem vai entrar, e a gente vai acolhendo. Ó, o Diego Fernandes está dizendo, ó, grande Fabrício. A minha irmã já vai abandonar, diz que vai assistir a missa. Olha aí, ó. Bom também. Ela vai celebrar junto, ela não vai assistir. Assistir não celebra, então quem celebra não assiste, é diferente. Mas ela vai assistir, é coisa boa. Eu acho que ela assiste a missa, ela celebra a missa aí aí de Tubarão, aí do Vale das Oficinas. Vira e mexe, eu vejo ela publicando a missa aí de Tubarão, tá vendo? Aí, ó, tudo pertinho aí, meu jovem. Oficinas é o meu reduto. Olha aí, ó. São José Operário. São José Operário, eu acho que é por aí. Eu vou ver depois se é ali que ela tem uns contatos, vou ver se não conhece um povo seu aí, viu? Olha, o Douglas Alcindo entrou, olha, ó. Vocês conhecem esse menino, não? De Douglas, abraço aí, Douglas. Ambientec de Francisco Beltrão. Isso aí, menino bom também. Quem mais? Deixa eu ver, Yuri. o Rodrigo Colinetti. Quem que é o Yuri? Yuri também é ex-aluno meu. Olha aí, ó. Isso é coisa boa. Isso é coisa boa. Tem bastante gente entrando. Eu acho que nós vamos trabalhar um pouquinho, que senão não dá tempo de a gente falar tudo que a gente precisa, né? Bom, sejam todos bem-vindos, né? Essa live que nós propusemos para o dia de hoje. Então aqui, daqui a pouco eles já vão se apresentar, meus amigos, né? O Fabrício e o Matheus, que também são engenheiros de segurança do trabalho, e com uma característica bem interessante que eles vão falar, que é o que eu acho extremamente importante para o profissional da segurança do trabalho. Eu sempre digo que há um diferencial neles. Foram técnicos de segurança. Ainda são, né? Ainda são. Sempre tem um diferencial, uma vantagem com relação a nós, engenheiros, que não tivemos essa formação. Eu não tenho dúvida, porque trabalhei com a grande maioria deles e sei como que eu estou falando, pelo menos aqueles que eu trabalhei sempre tiveram um diferencial. Então, meu jovem, olha aí, ó, a minha irmã, olha lá, tá falando, bem a paróquia de Oficinas, com o Padre Sérgio. Olha aí, ó. Tá vendo? Sérgio Jeremias. Olha aí, ó. A minha irmã tá sempre grudada aí, filho. Qualquer dia vocês combinam aí pra se encontrar aí, ó. Eu vou visitar ainda, né? Eu tenho um casamento pra fazer aí. Eu ainda vou chegar aí. Mas vamos lá. Fabrício, meu jovem, se apresente. Rogério, boa noite. Primeiramente, agradecer o convite. É um prazer poder compartilhar conhecimento com um colega. Meu nome é Fabrício, como já dito, né? Eu tenho uma formação na área de segurança do trabalho primária, como eu costumo dizer, na área técnica em segurança do trabalho. Eu me formei em 2003, né? Já são 18 anos atuando na área. E ao longo desse período eu acabei buscando me aperfeiçoar, estudar um pouco mais, fui fazer engenharia química. Sofri, amigo, sofri. Até o 9º semestre eu pensava em desistir, mas a engenharia química era um trampolim para a engenharia de segurança, que era o meu foco desde o início, né? E me formei em 2015, né? Consegui concluir em 2015 toda essa jornada de engenharias. Trabalhei 14 anos, como você disse, como técnico de segurança, e após a pós-graduação, né, a especialização, saí do regime CLT e fui trabalhar no formato autônomo, apertado, correndo atrás da máquina, e já estou desenvolvendo um trabalho nesse formato já esse período aí de 4, 5 anos, aqui na nossa região de Tubarão, Santa Catarina, aqui no sul, Criciúma, Ibituba, Braço do Norte, essa região toda. E antes de você iniciar a engenharia química, você tinha cabelo? Então,
E não era pouco, meu amigo. Tinha franja, as madeixas eram lindas, mas a segurança do trabalho eu acho que estressou um pouquinho e ao longo desses anos a gente foi perdendo. E aí resolvemos adotar esse novo perfil, novo modelo aí. Não, ficou bonito, não, nada contra, viu? Matheus, meu jovem, se apresente. Boa noite, Rogério. Boa noite, pessoal. Então, meu nome é Matheus Reis, também, assim como o Fabrício. Minha formação inicial é técnico de segurança do trabalho, há 10 anos atuando na área, lá em 2009, quando me formei. Mais de 10 anos, né? 12 anos aí, 11, 12 anos. A minha formação em graduação em engenharia civil, atuo há 3 anos na área de engenharia civil também, e também tenho a formação pós-graduação em engenharia de segurança do trabalho. E também tenho atuado como perito aí, que é o assunto que a gente vai estar conversando, né? Espero o pessoal curta aí as informações, né? O bombardeio de informações aí que a gente vai estar recebendo aí, principalmente do Rogério. É uma experiência bem legal nessa área de perícias previdenciárias. E tamo junto, vamos embora. Maravilha. E vocês são meu conterrâneo, né? Embora estou aqui em Londrina, já morando aqui desde o ano de 2005, então já estou aqui 16 anos, né? Mas sou natural de Santa Catarina, e aí, por uma felicidade da vida, acabamos nos cruzando aí na vida profissional e estamos mantendo esse contato aí bem próximo, trabalhando nesse desenvolvimento, no que eu sempre falo, o que é difícil na nossa profissão, né? Uma coisa muito característica. É difícil na nossa profissão de engenharia, mais especificamente no que eu vivo já desde 2007 como engenheiro de segurança do trabalho. Eu também sou engenheiro químico, né? Formado em 95, então um pouquinho mais de tempo. Mas desde 2007, efetivamente, como engenheiro de segurança do trabalho, na pós-graduação, a dificuldade que nós temos entre nós, profissionais da segurança do trabalho, de trocar informações, de trocar experiências. Parece que tem um certo medo, uma dificuldade de contar como que a gente faz os nossos trabalhos, como que a gente procede, até às vezes de dizer o seguinte, olha, já errei, né, porque é comum, né? O que é comum errar. Ou pelo menos, comum não, né? Seria algo ruim, toda hora você está errando, mas quando você erra, de você contar essa experiência para outro colega, olha, fiz isso não deu certo. Né? Algumas formas de trabalho que às vezes não atingem o resultado que a gente espera. Então, até essa dificuldade eu vejo muitos de nós, profissionais da segurança do trabalho, de proceder dessa forma. E eu penso que o profissional, quando ele consegue expressar essas situações, ele ganha mais credibilidade e ele tem possibilidade de dar uma abertura de troca de experiência, de informação entre os colegas. E o que a gente vai falar um pouquinho essa noite é sobre essa realidade das perícias, né, de aposentadoria especial. Qual é a visão para quem já está há um tempo já se dedicando e para aqueles que estão iniciando? Então vamos trocar um pouquinho de informação. O Fabrício e o Matheus vão fazendo algumas colocações, eu vou respondendo e assim nós vamos procedendo. E se você também tiver alguma dúvida, já pode ir escrevendo aqui no chat. Na medida do possível, nós também vamos atendendo. Se for possível, de preferência para ele não se perder, porque às vezes é muita informação, que seja mais no fim, onde então a gente abriria para as perguntas. Daí não tem possibilidade de a gente esquecer de alguém ou não responder alguém. Se puder fazer assim, até é melhor. Mas vamos lá. Fabrício, meu jovem, né? Qual é a sua primeira informação que você gostaria de colocar para o público e para a gente fazer esse breve comentário nessa live de hoje? Então, Rogério, eu trabalhei durante 4 anos lecionando no curso de tecnólogo em segurança do trabalho. Fiz um curso técnico de segurança, fiz uma pós-graduação na área de segurança, hoje estou lecionando também e já fiz parte de um núcleo, inclusive, que o Matheus também fez parte, né, um tempo atrás, de profissionais da área da segurança aqui na nossa região. E como você fala ali, né, na proposta, né, a visão dos profissionais na área de segurança do trabalho com relação às perícias. Eu primeiro queria fazer uma contextualização, né, que a gente acaba vendo nos cursos, nos debates, nas discussões dos profissionais da área, uma questão muito forte com relação à Lei 6.514, né, que é a lei que alterou lá a CLT. Depois fala-se muito, estuda-se muito o decreto 3048, desculpa, o 3214 lá de 78, que aprovou
as normas regulamentadoras, e aí a gente fala de insalubridade na NR15, periculosidade na 16, e de uma forma geral a gente fala pouco de perícia e pouco de legislação previdenciária. Eu queria que tu abordasse para a gente, né, até para desmistificar um pouco esse foco tão grande que a gente tem apenas na legislação trabalhista, qual é o embasamento legal que a gente pode utilizar para as questões de perícia previdenciária? Como é que isso funciona? Porque a gente, cara, falo por uma experiência minha, uma vivência minha e dos colegas que estão muito próximos. A gente acaba conhecendo e estudando muito normas regulamentadoras e acaba esquecendo um pouco de outras legislações. O que tu poderia falar para a gente a respeito dessa contextualização com relação a perícias? Fabrício, legal, boa pergunta. O que a gente tem que lembrar é que qualquer área da perícia, né, a produção de uma prova pericial, a primeira coisa que nós sempre devemos estar embasado no Código do Processo Civil, sempre, independente da área da perícia que eu for exercer, seja ela uma perícia trabalhista, seja ela uma perícia previdenciária, ou uma perícia na área da engenharia primária que nós trabalhamos, tanto na engenharia química, na civil, quer dizer, todos esses tipos de perícias judiciais, elas seguem o Código do Processo Civil, principalmente entre os artigos 464 a 480. E aqui eu chamaria atenção especial duas partes desse Código do Processo Civil. Primeiro que o artigo 465, ele diz assim, que o juiz deve nomear perito especializado. E aqui está uma chave, né, para que a gente possa responder mais para frente depois, quem é esse perito especializado? No caso das perícias previdenciárias, como a legislação fala que a emissão ou a identificação dos agentes nocivos, químicos, físicos, biológicos, eles devem ser feitos através de um documento que muitos de nós conhecemos de forma equivocada, que é o LTCAT, né? Muito usado para fazer documentos trabalhistas em muitos locais, mas no qual é um documento estritamente previdenciário. E o LTCAT, ele é muito bem claro na legislação 8.213, que diz o seguinte, quem que deve emitir esse documento? Somente engenheiro de segurança do trabalho e médico do trabalho. Nenhum outro profissional pode emitir esse tipo de documento. E nada mais, nada menos do que uma perícia previdenciária é a emissão de um LTCAT individual, né? Um LTCAT individual, podendo ser esse LTCAT um LTCAT contemporâneo, quer dizer, dos dias atuais, e pode ser também extemporâneo. Porque quando nós vamos falar de perícia previdenciária, nós estamos falando algo de 30, 20, até 40 anos da vida laboral do autor, né? Então é importante nós termos esse foco da legislação previdenciária, que nós vamos falar um pouquinho mais para frente. E um outro ponto do Código de Processo Civil que é importante é o artigo 473, que aí diz como que nós devemos embasar os nossos laudos periciais dentro da produção da prova pericial. E ele diz o seguinte, que deve-se conter a exposição do objeto da perícia. Qual é o objeto da perícia, uma perícia previdenciária? Avaliar se aquele autor esteve exposto ao longo da jornada laboral dele, se ele esteve exposto a agentes nocivos. Esse é o primeiro ponto. Baseado nisso, então, qual é a metodologia que eu uso? A legislação previdenciária, que não é igual à legislação trabalhista. Ela se usa em alguns momentos da legislação trabalhista para reforçar, então, para esclarecer aquilo que a legislação previdenciária pede. Mas ela tem muita alteração ao longo da sua, vamos dizer assim, dentro da sua linha temporal da legislação previdenciária. Nós vamos começar a falar de legislação previdenciária desde 1960. Muitas alterações aconteceram desde então. Por isso que não dá para, quando eu for fazer um trabalho de perícia previdenciária, pegar curto e grosso as NRs 15 ou a 16 e fazer uma perícia igual eu faço uma perícia trabalhista. Não sei se eu te respondi, Fabrício. Entendi. É isso? Código de Processo Civil Isso. E a legislação pertinente do assunto previdenciária. Previdenciária, perfeito, meu jovem. Matheus. Obrigado. Enquanto isso, eu vou bebendo água, Matheus. Isso aí. Rogério, queria que tu falasse um pouquinho pro pessoal sobre
O processo inicial ali, quando o profissional, né, tem vontade de se colocar à disposição da justiça para estar realizando as perícias, né, quais os primeiros passos, que é algo que muitas vezes não, esse profissional, né, o profissional da graduação, não vê isso durante a sua formação, né, e é uma oportunidade de mercado, né. Queria que você falasse um pouco sobre, não só perícia, mas o mercado de trabalho para assistente técnico, e como dar esse primeiro passo? O que o profissional deve fazer para se colocar à disposição da justiça? Acho interessante. Legal. Bom, a primeira coisa é nós precisamos ter a pós-graduação na área da engenharia de segurança do trabalho, no nosso caso, né? Eu sempre comento que a pós em segurança do trabalho ou medicina do trabalho são poucas pós que nos dão efetivamente uma atribuição técnica, né? Porque ela consta no nosso registro, no nosso documento do CREA. Diferente, por exemplo, eu fiz uma pós-graduação em gestão empresarial na FGV, por exemplo, já fiz. Ela não te dá uma atribuição técnica, ela é uma formação, uma especialização que te abre o caminho de conhecimentos, mas não te dá uma atribuição técnica. Ao contrário da engenharia de segurança do trabalho e da medicina do trabalho. Bom, como uma perícia previdenciária de aposentadoria especial, sempre o réu é um órgão da União, nesse caso, o INSS, o órgão do Poder Judiciário primário que tem a competência máxima para julgar esse tipo de ação, sempre é a Justiça Federal. Sempre é a Justiça Federal. Portanto, um perito, quando quiser se colocar à disposição e iniciar a sua atividade como perito judicial de perícias de aposentadoria especial, esse é o primeiro lugar que ele deve fazer o seu cadastro. Precisa fazer um cadastro no sistema, precisa ter, né, o seu CPF digital, o token, para você assinar todos os documentos depois que você vai juntar nos processos, mas também há uma condição específica, dependendo de cada estado, tem uma legislação às vezes própria. Por exemplo, aqui no estado do Paraná também nós temos, né, e nos outros estados também tem, mas às vezes tem uma ou outra situação diferente de condição, mas nós temos também as varas cíveis. Nós chamamos varas de competência delegada, porque não é a competência principal dessas varas, que são as varas estaduais. Por exemplo, aqui no estado do Paraná, as varas cíveis hoje, que estão a 70 quilômetros de distância de uma vara da Justiça Federal, elas têm a possibilidade de atuar também em causas previdenciárias, que estão dentro dessa jurisdição da comarca em específico. Então, por exemplo, aqui na região de Londrina, temos algumas cidades que, quando o autor ingressa com processo de aposentadoria especial, ele pode ingressar na vara civil da sua própria cidade. Quem está a 70 quilômetros de distância das varas federais aqui de Londrina vai ter que ingressar diretamente nas varas federais. E aí nós temos um outro órgão do Poder Judiciário que eu penso que muitas vezes é pouco explorado, mas são as varas da Fazenda, que pertencem ao Estado também. As varas da Fazenda, aí sim, são competentes nos julgamentos dos órgãos do Estado, né? E dos municípios também. Então, nessas varas, nós temos também muitas ações previdenciárias, onde o perito também pode atuar, né? Então, vamos lá. Nós temos a Justiça Federal como um todo, nós temos a Justiça das varas cíveis, que são as estaduais, que atuam por competência delegada, e nós temos as varas da Fazenda, que julgam ações contra o Estado, contra o município ou órgãos do Estado. Exemplo aqui, em Londrina, nós temos a primeira e a segunda vara da Fazenda, e no qual elas julgam ações, por exemplo, contra a Universidade Estadual de Londrina, nós temos contra o próprio município de Londrina, as autarquias da saúde do município, e assim por diante. Então nós temos uma gama bem grande de possibilidades de atuação do perito na área previdenciária. Sempre lembrando que há necessidade de você fazer um cadastro, há necessidade de você fazer uma apresentação, se possível, ir se apresentar pessoalmente, né, para o juiz. É extremamente importante ele conhecer o teu trabalho, conhecer você como profissional, para ele ter segurança no qual você vai ser alguém de confiança dele, né? Você é o braço dele lá no local da vistoria pericial. Então é importante ter esse contato com o juiz para que ele possa te conhecer e adquirir confiança no teu trabalho. Rogério, fazendo um gancho aqui,
Quando a gente fala em perícia, né, deixar isso claro ali, perícia previdenciária, a trabalhista também, a nomeação, né, para perito judicial cabe ao engenheiro de segurança, né, ou ao médico do trabalho. Não quer dizer que o pessoal da área técnica, né, os técnicos de segurança também não precisam saber nada sobre perícia. Se tu puder fazer um link aí com relação à assistência técnica, porque quando se fala em conhecimento técnico, né, tanto para ti ser o perito e como tá dando uma assistência técnica para uma das partes aí, o técnico de segurança pode estar, né, fazendo a diferença aí também no processo, né? Os técnicos de segurança, na verdade, 90% das perícias que a gente atua, quem atende o perito normalmente é o técnico de segurança, que é o que mais conhece. E dependendo do tamanho da empresa, às vezes também não tem a figura do engenheiro, mas 90% das perícias, quem nos atende nos locais onde a gente vai, sempre são os técnicos de segurança. E que tem, aquilo que eu falei no início, e que tem um domínio da informação, e tem um domínio do contato com a pessoa, principalmente se ele está muito tempo na empresa, ele sabe efetivamente quais foram as mudanças, o que aconteceu dentro da atividade laboral desse autor. Então ele traz muitos detalhes, normalmente numa perícia, para ajudar o trabalho do perito, porque, como eu falei no início, uma perícia trabalhista, você trabalha aí num range de mais ou menos 5 anos, né, que é o tempo de prescrição. Né? Então vamos lá, você vai, dependendo da data que é autuado o processo, você vai trabalhar aí entre 4 anos e meio, 4 anos para trás na empresa. Agora, quando você pega uma perícia previdenciária, não, você pode trabalhar nessa perícia algo há 20 anos atrás, 25, e às vezes essa figura do técnico que também está há muito tempo e que conheceu cada detalhe, cada cantinho onde esse autor trabalhou, ajuda demais a vida do perito. Porque é uma responsabilidade, você vai decidir em 1, 2 horas 20 a 30 anos de vida de trabalho de uma pessoa. Então, assim, é muito complexo isso. E eu sempre falo para os meus colegas e para os alunos, seja muito fiel às informações. Porque em 5, 10, 15 ou 20 minutos, seja lá o tempo que você vai levar para fazer a perícia, você pode prejudicar uma pessoa que trabalhou seus 20, 30 anos. Então, é algo muito sério a perícia. Às vezes, os profissionais acham que é uma perícia muito simples. Pelo contrário, ela exige mais detalhes, mais atenção na legislação e atenção naquilo que o autor realizou ao longo da sua jornada laboral. E por isso o papel do técnico, como assistente técnico nas vistorias periciais, é de extrema importância. Ele conhece normalmente tudo o que aconteceu na empresa, os documentos que foram emitidos, como foram feitas as avaliações, porque é aquele que acompanha no dia a dia, aquele que põe a mão na massa, de verdade. Boa. Obrigado, Rogério. Muito bem. Rogério. Fala, meu Rogério, jovem. Pegando um gancho ali do que o Matheus comentou, né, sobre os cadastros e a assistência técnica, as perícias. Eu tenho participado como assistente técnico em algumas perícias aqui na nossa região já. E eu costumo ver, no final do laudo do perito, uma proposta de honorários periciais. O que nem sempre, né, é arbitrado ali pelo juiz, né? Geralmente tem um valor ali que o juiz arbitra um valor bem inferior. Isso, perícia trabalhista. Como o nosso foco aqui é perícia previdenciária, eu queria saber como é que funciona isso nesse tipo de processo. Porque a gente aqui percebe que os peritos levam, sei lá, 3, 4, 5 anos para receber uma perícia, porque isso leva, geralmente é no final do processo, né? E não sabe quanto vai receber, quanto nem quando, né? Então eu queria que tu explorasse isso, como é que funciona nas perícias previdenciárias. E já que foi citado a questão do assistente técnico, né, para deixar claro, quando precisa de assistente técnico, isso fica a cargo de quem, né? Contratar, arcar com esses ônus, quem são as pessoas que podem também trabalhar como assistente técnico. Se tu puder esclarecer essas duas questões, que são dúvidas que acabam ficando também, que eu percebo do nosso público. Bom, normalmente o assistente técnico é normal, é comum que a própria empresa tenha, né, o seu engenheiro de segurança do trabalho ou o técnico de segurança do trabalho. Mas sempre lembrando, até foi bom você lembrar, por exemplo, semana retrasada, eu acho que eu fui fazer uma perícia numa cidade aqui próxima, onde havia no processo um LTK, um PPRA, que foi emitido por um técnico de segurança do trabalho.
Como esse PPRA era o único documento que havia disponível para aquele período, foi juntado no processo. Mas tanto o juiz quanto o INSS não aceitaram. Por quê? Porque, como se trata de uma perícia previdenciária, haveria necessidade do LTCAT e da assinatura do engenheiro de segurança do trabalho. Então, foi um documento não aceito no âmbito previdenciário. E isso causa, às vezes, problemas. E aqui não estou desmerecendo de forma alguma a formação do engenheiro e nem do técnico, mas é a legislação. Então, isso tem que cuidar. Mas, normalmente, né, a própria empresa já tem disponível no seu quadro de profissionais, tanto o engenheiro quanto o técnico de segurança do trabalho. E os documentos, é importante, os documentos para a área previdenciária, eles precisam ser assinados pelo engenheiro de segurança do trabalho. Estou recebendo perícia uma atrás da outra, onde os documentos não estão assinados pelo engenheiro, e sim por técnicos, e o juiz, ele impugna todos esses documentos. Não tem saída, né, por causa da legislação e não por causa de competência técnica, especificamente. Bom, e aí você falou a questão dos honorários. Como que funciona na perícia previdenciária? Existem as resoluções, basicamente a 305 de 2014, e mais recente também saiu a resolução 575 de 2019, falando principalmente da parte orçamentária. E é por isso que não tem tanta propaganda nos cursos de engenharia de segurança do trabalho. Por quê? Até um tempo atrás, o que era melhor? Era melhor fazer uma perícia trabalhista, porque tem uns honorários maiores, não é? Fica melhor, com certeza. Mas a perícia previdenciária, então, ela tem uma resolução que limita os valores a serem pagos. E como que funciona? Quando a perícia é num juizado especial federal, o que é um juizado especial? É onde a ação abaixo de 60 salários mínimos. Então, a perícia previdenciária, quando o autor ele tem direito à assistência judiciária gratuita, então a perícia ela varia de um valor de R$200 até R$600. O juiz pode arbitrar. Quando é uma vara de procedimento comum, isso quer dizer, acima de 60 salários mínimos a ação, o juiz pode arbitrar R$372 até R$1.118, sempre 3 vezes o valor mínimo. É sempre assim. Então, quando você recebe uma intimação para realizar uma perícia previdenciária, não vai ter você não vai oferecer uma proposta de honorários, né? Às vezes, até em algumas ações nas varas de competência delegada, aparece isso, mas não procede, porque logo em seguida todo mundo se pronuncia no processo dizendo, não, o limite é o que está dentro da resolução. Então, esse é o limite. Você pode ganhar até 600 numa vara, num processo abaixo de 60 salários mínimos e até R$1.118. Então, já vai estar estabelecido o teu honorário já normalmente na tua intimação. E uma coisa que é diferente da perícia trabalhista é que o prazo de recebimento é bem menor, né? E especialmente agora nesses últimos 2 anos, onde a disponibilidade de verba orçamentária está mais fácil esse controle, mas você demora em torno de 6 meses a 1 ano no máximo para você receber os teus honorários periciais. Quer dizer, é esse tempo de curto e médio prazo bem diferente daquilo que é a perícia trabalhista. Embora nós sabemos que a perícia trabalhista cada vez mais está sendo reduzido os honorários periciais. Há uma tendência muito grande dos peritos da área trabalhista também migrarem para a área previdenciária. Ou alguns, como eu tenho visto, até não estarem mais buscando fazer perícias. Entendi. É isso. Respondi, meu jovem. Maravilha. Mateus, é mais ágil, então, né? Mais ágil. É mais ágil, mas eu sou suspeito a falar, né? Eu faço as duas, mas eu tenho eu já falei isso para vocês, falo para todo mundo, eu tenho uma paixão pela perícia previdenciária, porque eu percebo que é uma oportunidade do engenheiro de segurança do trabalho produzir o quê? O que a gente produz com uma perícia? Nós, como profissionais? Justiça. Laudo. O laudo, mas no fundo, depois, quando a gente vai finalizar e olhar bem a fundo isso, o que é? Nós estamos produzindo o quê? Justiça. Dentro daquilo que está na lei, daquilo que a pessoa tem direito ou não, né?
Porque nem sempre uma perícia previdenciária quer dizer que o autor vai atender todos os requisitos para que ele receba o benefício da aposentadoria especial. Mas eu percebo cada dia mais, já depois desses quase 4, 5 anos que eu atuo nas duas áreas, eu percebo que eu consigo, eu tenho a minha consciência mais tranquila, que eu consigo produzir justiça nas perícias previdenciárias que eu faço. Por que eu falo isso? Na trabalhista, é uma briga muito intensa de quem está certo e quem está errado, não é assim? O Fabrício, que já faz perícia trabalhista, sabe como é que é a briga. E, às vezes, as versões que existem dentro de um contexto, todas elas são possíveis de realizar. Agora, qual que é a verdadeira? Nem sempre o perito vai conseguir decifrar. Eu fiz uma assistência técnica trabalhista há um tempo atrás para um amigo meu aqui de Londrina, onde o autor começou a descrever a atividade dele, eu fui só anotando. Fui anotando, no final eu somei. Deu 22 horas de trabalho no dia. Você acha que é possível, não? Eu perguntei, mas que hora... O dia tem 24 horas, é então, possível? Eu perguntei, mas que hora que tu dorme? Né? Você deve dormir alguma coisa, né? Ele não estava com cara de sono. Então, assim, esse é o tipo de coisa que beira o absurdo, né? Dentro de uma perícia. Agora, tem coisas que são muito sutis, que são possíveis tecnicamente de acontecer. E aí nós, como peritos, ficamos assim, e agora? Quem fala a verdade? E a gente não tem condição, até porque nós não somos o julgador, né? O perito, ele não é o julgador. Por isso que eu já desestressei desse ponto. Então, assim, ó, você falou isso, você falou aquilo, tá bom. Então, de acordo com essa fala, a conclusão é essa. De acordo com essa fala, a conclusão é essa. Quem decide é o juiz. Não é função do perito decidir. E nem emitir opinião pessoal. Rogério, e como tu atua na previdenciária e trabalhista, né? Sente diferença no peso quando a empresa está acompanhando uma perícia trabalhista e uma previdenciária? A impressão que dá é que quando é uma previdenciária, a empresa é amiga do funcionário e quer fazer de tudo para aposentar o cara, né? Aí, boa pergunta, Matheus. Boa pergunta. Trabalhista. Nós vamos falar lá um dos assuntos que nós vamos abordar é sobre as perícias de ação regressiva, né? Mais para frente. Mas o que eu digo é o seguinte: para todo profissional da engenharia de segurança do trabalho, muito cuidado com a importância dos documentos que você emite. Todos eles são importantíssimos. Todos, sem exceção. O que está acontecendo agora? Com tantos casos de aposentadoria especial, onde a grande maioria das empresas não recolhem para este tipo de benefício, para o benefício da aposentadoria especial, uma hora essa conta não fecha, né? E já faz muito tempo que não fecha essa conta. E aí o que acontece? Quando você vai numa perícia trabalhista, a empresa se desdobra para que as provas não sejam boas para o autor. E quando você vai numa mesma empresa, com as mesmas pessoas, fazer uma perícia previdenciária, mas abrem a empresa de um jeito assim fantástico. Chega a ter coisas assim, beira o absurdo, né? Beira o absurdo. Uma vez eu já cheguei e conversei com um colega da área, eu falei, meu colega, eu não acho bom você fazer isso. Na trabalhista você se comporta de um jeito, na previdenciária outro. É muito descaramento. E uma hora isso vai te fazer mal, isso profissionalmente, porque vai ficar muito óbvio, muito claro que são coisas totalmente absurdas as diferenças das avaliações. Não faça isso. Você é uma boa pessoa, um bom profissional, não vale a pena. E o que está acontecendo, então já adiantando isso, o que está acontecendo? É a bendita ação regressiva do INSS. Ação regressiva. O INSS, e teve uma mudança na legislação agora com a reforma da Previdência. Basicamente, antes, na Lei 8.213, no artigo 120, depois vocês pesquisam lá, mudou. Hoje ele fala assim, se a empresa for negligente nas normas padrão de higiene e segurança do trabalho, o que é negligência das normas padrão? Negligência dentro das NRs, basicamente. Então, se a empresa for negligente, o que o INSS vai fazer? Vai voltar
por isso que é ação regressiva, e vai encaminhar um boletim extrajudicial para a empresa dizendo o seguinte: olha, tu me disse ao longo da tua vida inteira que essa pessoa aqui não estava exposta a agentes nocivos, mas agora estou recebendo aqui uma perícia, a pessoa aposentou de forma especial, mas você não me pagou para isso. Não me pagou. Tanto que a preocupação das empresas é manter o registro dos documentos, a retenção dos documentos, pensando no quê? Numa perícia trabalhista. 5 anos. Agora chega numa empresa e pede assim: eu quero os documentos de entrega de IPI desse autor de 20 anos atrás. Você não vai achar. Dentro das minhas 600 perícias quase que eu já fiz, eu encontrei, se não me falha a memória, 2 casos de empresas aqui da região que conseguiram me apresentar todo o histórico laboral de entrega de EPIs do abençoado. 2 empresas. Nada mais. Então, isso eu falo para os engenheiros que estão aqui nos assistindo, os técnicos. Cuidado, mantenham esses registros, é importantíssimo. Essa conta vai chegar um dia. Perfeito. Muito bem, meus jovens. O que mais? Vamos falar. Posso, Matheus? Tens aí alguma na manga aí? Vai lá, vai lá. Eu tenho aqui, mas prossiga. Não, é uma questão que eu sempre percebo, Rogério, conversando com os profissionais que recebem perícias, né? É a questão da metodologia das avaliações quantitativas. Que muitas vezes a gente tem normas específicas que dizem como deve ser procedido para fazer uma avaliação de ruído, de algum agente químico, para o tempo de amostragem ser significativo. E aí vem um perito, né, um abençoado, como um amigo gosta de dizer, e tem perícias, né, mais de 30 minutos a 1 hora, 2 horas no máximo, querem ter uma amostragem significativa. Eu queria que tu me falasse da tua experiência com relação a esse tipo de avaliação, se isso é representativo, se você tem convivido com questionamentos dos juízes, que são as pessoas que estão nomeando você para fazer essa diligência, né? Então, como é que funciona essa questão do juiz e, por que não, né, das partes, né, dos advogados ou mesmo dos assistentes técnicos com relação a questionamento de metodologia de coleta para avaliação de agentes quantitativos, principalmente? Legal. Bom, aqui dá para a gente contextualizar da seguinte forma, né? Aquilo que vocês me perguntaram no começo. E aí, as legislações são as mesmas? Não, não são. E aqui com um agravante, porque como a gente vai falar basicamente de um histórico da legislação da Previdência, desde os anos 60, ela sofreu muitas alterações, né? Mas o direito, ele é adquirido. Então, por exemplo, determinado período, se ali tinha uma legislação própria, aquele período, se lá para frente houve uma alteração, o autor não perde esse direito. Então, sempre tem que pensar nisso. E aí, como que funciona? Nós temos uma hierarquia também das legislações. Quando eu iniciei fazendo perícia previdenciária, eu havia, né, sempre ouvia e tinha aprendido falar das benditas instruções normativas. Hoje eu tenho pavor delas. Eu tenho pavor delas. Por quê? Porque existe uma hierarquia das leis e nós, engenheiros, às vezes temos dificuldade de entender isso, né? Precisamos apanhar um pouquinho, ou a gente aprende na marra, né, para saber que existe uma hierarquia. Bom, e como é que funciona essa hierarquia? Bom, a primeira coisa, qualquer país, né, o que vem no topo? A Constituição. Depois nós temos as leis, os decretos, e lá por último as resoluções. Por que eu estou falando isso? Porque é comum encontrarmos dentro dessa legislação conflitos entre a lei maior e a lei menor. Lei menor não. Resolução não é uma lei. A resolução é como se fosse um procedimento administrativo do órgão executivo, né, no caso o INSS. Portanto, não tem força de lei. E como que funciona? São documentos e legislações que elas não podem conflitar, mas tem momentos que elas conflitam. E aí, o que você faz? Qual que você leva em consideração? Aqui está acima. Aqui está acima. Ou, às vezes, tem juízes que pedem assim: Rogério, me dê as conclusões baseado no decreto, na lei e na resolução. Deixa que eu decido.
ok, mas nós temos que cuidar. Eu apanhei muito, principalmente calor. Calor, se a gente leva em consideração a NR15, que sofreu uma alteração agora, não é? O que nós teríamos? A avaliação a céu aberto, fontes artificiais e fontes naturais, até 2019. Mas quando tu pega e lê, por exemplo, a instrução normativa, ela fala que a partir de 6 de março de 97 em diante, não vale fonte natural, só fonte artificial. E aí? E aí o Rogerinho aqui se deu mal, porque teve que voltar no local e fazer novamente a perícia. Eu não queria fazer porque era exposição a céu aberto. E aí eu tive que voltar no lugar, quer dizer, eu perdi dinheiro, não é? Tive que voltar lá por teimosia minha, entendendo que a instrução normativa era o suprassumo de tudo, e tive que voltar lá e refazer o meu trabalho. Portanto, como que a gente deve levar em consideração? Então, nós temos basicamente, assim, a grosso modo, as seguintes legislações. Decreto 53.831 de 1964, válido até 5 de março de 1997. Depois nós temos o decreto 83.080 de 1979, válido também até 5 de março de 1997, onde a maioria, por exemplo, dos agentes químicos são qualitativos, quer dizer, agentes químicos todos qualitativos, e os agentes físicos avaliados alguns de forma diferente daquilo que nós tínhamos nas NRs. Por exemplo, o ruído até 5 de março de 97 não é 85, é 80. Qual a metodologia? NR15. Calor, por exemplo, até 5 de março de 97, de acordo com o decreto 53.000, temperatura máxima até 28 graus, se não me falha a memória, bulbo seco. Não é IBUTG. É uma temperatura só do ambiente. E assim sucessivamente. A partir de 6 de março de 97, basicamente, então, nós temos o decreto 3.048, o anexo 4, onde lista os agentes químicos, físicos e biológicos, né? Nós temos, a partir de 2014, outubro, se não me falha a memória, nós temos a lista dos agentes cancerígenos, a LINAC, também é importante para o momento atual. E aí a última alteração, então, baseada numa emenda constitucional, ó, ela alterou a Constituição, que é a mais nova reforma da Previdência, que ocorreu em 2019 e que foi, então, atualizado através do decreto 3.048 a partir de 2010, algumas diferenças e algumas transições que devem ser levadas em consideração. Mas, basicamente, então, é essa legislação que a gente leva, baseado, então, nos períodos vigentes, a forma de avaliação dela própria daquele período, e aí, então, você avalia, faz uma boa perícia previdenciária. E também, esses são os documentos e legislações para que você também faça o quê? O seu LTCAT. Quando conclui um LTCAT, por exemplo, contemporâneo, que a atividade é insalubre, tem um erro grave do profissional da segurança do trabalho. Porque considerando um LTCAT contemporâneo, vamos supor que é o LTCAT do ano passado. Ano passado, a legislação que está em vigor, que é o decreto 3.048, o anexo 4, não fala em atividade insalubre, fala em atividade especial. Dentro da legislação previdenciária, o único momento que se fala em atividade insalubre, perigosa e penosa é o decreto 53.000, onde ele classifica as atividades, então, como insalubre, perigosa e penosa. É o único momento da legislação previdenciária que nós temos esse termo. O restante, então, de 97 em diante, a atividade especial, agente nocivo. Outra nomenclatura. Respondi tudo, meu jovem. Mas, só não respondeu a questão do juiz, se ele tem aceitado ou não essas metodologias de avaliação, sim, porque sim, ele não tem sofrido questionamento por parte de não sei quantos juízes você trabalha. Bastante. Em Londrina, da Vara Federal, são 3, né, 6, porque sempre tem um substituto, mais a Vara da Fazenda, Cornélio Procópio, Telêmaco Borba, Cambé, Rolândia, Porecatu, Arapongas, é muito vasto aqui. Mas lá no começo, quando eu
resolvi utilizar somente a instrução normativa como sendo a verdade das verdades, com certeza eu tive laudos no qual eu tive que refazer minha conclusão. Esse foi um exemplo. Uma vez eu peguei uma perícia de um senhor que era mestre de obras e foi pedreiro durante um período, e aí eu me recusei a fazer avaliação de calor a céu aberto, por causa da instrução normativa, né, a 77. E aí o que acontece? Entreguei o laudo, né, todo mundo não, o INSS não contestou, mas o autor contestou, o juiz mandou eu refazer o laudo, aí sim levando em consideração, por exemplo, a atividade a céu aberto, porque de 6 de março de 97 em diante, a legislação chamava a NR15, única e somente. E NR15, ela é própria, até no ano passado, então com alteração, ela era própria para que... 2019 foi a alteração, não foi ano passado, nós já estamos em 2021. Então ela era própria para avaliação de atividade também a céu aberto. Então esse é um dos casos que eu tive problema. Ruído, então até 5 de março de 97, 80 decibéis. A partir de 6 de março de 97 a 18 de novembro de 2003, o ruído passa para 90 decibéis. E 19 de novembro de 2003, ele passa a ser 85 decibéis, NEM, da NHO. Né? Deixa eu ver o que aconteceu aqui, deu uma travada no meu computador. Opa, beleza. Eu estava falando 85 decibéis, NEM, pede, então, a metodologia da NHO com os limites de tolerância da 15. Aqui dá uma confusão entre os peritos e ninguém chega a uma conclusão. Cada um usa uma forma. Eu uso de um jeito, colegas usam de outra, mas é motivo para confusão, sim, quando entra essa mistura de NR com NHO. Muito bem. Matheus. Tem uma boa aqui para ti, Rogério. Fala, meu jovem. Puxando um gancho ali das legislações ali, né? Desde as 53 mil, 83 mil, agora até 48. Eu recebi uma perícia, uma nomeação agora recentemente. O que acontece? A empresa, ela está inativa há 20 anos. Eu tô muito habituado com a LTCAT, né, onde a gente aplica a legislação atual, e eu me deparei com um cenário que a empresa não existe mais, né, não existe, a gente não consegue avaliar a situação ali, e também o cara trabalha durante 20 e poucos anos ali, então ele passou por vários períodos de alterações de legislações ali também, né? Então, queria que tu falasse um pouco sobre essa metodologia a ser aplicada nesse tipo de perícia, onde a empresa não mais se depara o que fazer. Boa pergunta, Matheus. Esse é o grande desafio, talvez. Eu acho que são alguns desafios dentro das perícias de aposentadoria especial. Um deles é conhecer a legislação a fundo, saber essas mudanças ao longo do tempo. O segundo é sempre pensando o seguinte: há 20, 30 anos atrás, a empresa que você vai avaliar era da mesma forma que os dias atuais? Essa é a dificuldade. Com certeza, a grande maioria das empresas sofreu alteração. E se não tem bons registros, bons documentos formatados lá daquela época, aí vai da experiência do perito, né? De poder reproduzir, tentar reproduzir, baseado nas informações que o autor nos fornece, tentar reproduzir aquele ambiente, ou se aproximar dele, que aquele ambiente seja similar. Ou, no seu caso, por exemplo, essa empresa que você vai fazer a perícia, ela já não está mais em funcionamento há um bom tempo, né? É uma empresa aí da região. E aí, como é que faz? Bom, tem um laudo lá da época da Fundacentro, que é um órgão acreditado para que possa emitir esse tipo de documento. Ou você vai conseguir, baseado nas informações do autor, identificar os locais onde ele trabalhou e conferir com o laudo que foi emitido, né? Ou as partes, e mais o juiz e todos os atores desse processo, vão ter que indicar uma outra empresa que seja similar a essa empresa na qual o autor trabalhou. E isso é possível. Hoje é muito comum dentro das perícias previdenciárias.
Aqui na região, os juízes, inclusive, pedem para a parte autora indicar essas empresas similares, e é feito até uma checagem para ver se o KNAI, né, se o ramo de negócio da empresa é o mesmo da empresa que não existe mais, que está inativa ou que está baixada. Então, essa é a grande dificuldade de você tentar aproximar. Nesse seu caso, a empresa, o prédio ainda existe, está lá, inativo. Você tem um laudo muito bem feito pela Fundacentro, lá na época. Então, ainda é possível, baseado nas informações que o autor te passar, que você possa identificar no laudo as condições de trabalho dele. Se isso não for possível, o que vai ser uma segunda saída, aí sim o autor, né, o defensor do autor, indicar uma outra empresa que produza o mesmo produto e que seja similar a essa empresa na qual o autor trabalhava, para que você possa, então, fazer a vistoria pericial. Até porque esse processo que você está atuando, ele já é uma sentença reformada, né? Ele foi para o Tribunal do Estado, voltou pedindo para que o juiz, então, reinicie o processo na fase de instrução, para que seja concedida a possibilidade da vistoria pericial. Isso é muito comum, justamente por falta de documentos. Aí, de novo, a atenção dos nossos queridos e amados engenheiros de segurança do trabalho e técnicos que aqui estão nos ouvindo. Cuidem bem desses documentos. Um dia a conta vai chegar. E aqui em Londrina, na região, já está chegando. Não sei se eu te respondi, Matheus. E já está quase na hora de nós ir embora, né? Pois é, a conversa tá boa e passou rápido aqui. A conversa rendeu, né? A conversa rendeu. Vamos à última, Fabrício. Não. Vamos falar do último assunto, não? Rogério, não, acho que tem 5 minutos aí, se quiser, de repente, se despedir aí também do povo, né? Porque vai prolongar, deixamos para uma próxima, porque vai cortar, a live corta, eu acho. A gente ia falar um pouquinho da ação regressiva do INSS, mas talvez não dê tempo. Mas, assim, colegas de profissão, ações regressivas, fiquem atentos. Tem profissionais da área da segurança do trabalho aqui na nossa região que estão com receio, porque estão tendo que dar explicações baseado nos laudos que foram feitos. E a conta está vindo. Então, cuidado. Esse é o recado que eu dou. Vamos às perguntas. Se alguém no chat tem alguma pergunta que a gente possa ir respondendo, né? Aqui, o doutor Marcelo Gonçalves, advogado. Hoje é dia do advogado previdenciarista, né? Então, um abraço a todos eles que nos acompanham e que são grandes colegas de trabalho. E eu diria para vocês, assim, que os advogados da área previdenciária são grandes colegas de trabalho, no qual a gente tem condições de conversar, ter uma boa relação de trabalho com eles. Já na trabalhista, às vezes, isso não é possível, porque às vezes a confusão é muito grande e às vezes não é bom. Mas na previdenciária tem um bom relacionamento com todos os advogados da área previdenciária e a gente acaba discutindo, aprendendo, conversando. É saudável. Doutor Marcelo, muito obrigado. Fale. O Marcelo fez uma pergunta boa ali, ó. Vamos lá, vamos ver quem... Ele diz assim... Como a atuação do advogado pode atrapalhar, ainda botou entre aspas, atrapalhar o trabalho do perito. Boa pergunta, doutor Marcelo. Começa na petição inicial. Começa na petição inicial. Eu tenho falado constantemente, e não é só para que a gente tenha mais trabalho, né? Mas eu penso que a parte da petição inicial, onde é descrito os agentes nocivos ao longo da vida laboral do autor, os escritórios poderiam ter um profissional da área da engenharia de segurança do trabalho para ajudar nesta descrição da petição inicial. Ajuda em muito, porque é comum, às vezes, chegar numa perícia e o autor começa, fala, você vai ver, não está nada disso escrito na petição inicial. Nada disso escrito. Né? Então, dificulta, às vezes, o nosso trabalho. Olha, eu não sei se isso é verdade ou não, mas o Instagram está dizendo que faltam 29 segundos. Eu não sei se ele vai derrubar a gente, mas se ele derrubar, qualquer coisa a gente... Mas a gente volta, tá? Nós somos teimosos, qualquer coisa a gente volta aqui.
tá bom? Então, a petição inicial, doutor Marcelo, se ela fosse melhor escrita em alguns casos, com certeza já